Boa tarde, Brasil! Pirulitada, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu retorno. Como vocês sabem, eu já expliquei no vídeo passado. Eu vou estar aplicando aí uma dieta inspirada na Dukan, né? Essa semana, esses 7 primeiros dias aqui, eu quero dar uma puxadinha para ver se eu entro em cetose, para ver se meu corpo acorda numa tentativa desesperada de mudança, porque eu não aguento mais, né? Vocês viram o meu peso aí que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Eu dei uma inchada de 1,5 kg, depois de 4 dias na esbórnia. Depois eu vou conversar com vocês. E este pãozinho aqui é um pãozinho Dukan que eu fiz, tá? Com ovo, requeijão, fermento e farinha de aveia. Coloquei também sal e orégano para dar um tchananã. Deixei ele a 180 graus, 10 minutos na air fryer e ele ficou assim. Aí depois eu cortei bem devagarzinho, porque ele fica bem fininho, tá? Acho que o ideal mesmo é fazer 2 medidas, né? Pra ele ficar mais largão, pra gente poder cortar com gosto. Mas pensa, aqui nesse pãozinho tem 140 calorias, gente. E tem 10 gramas de proteína, vocês acreditam que eu fiz a conta lá no aplicativo, né? Que, como eu falei pra vocês, eu ainda vou ficar de olho no aplicativo, não pelas calorias, tá? Porque calorias nessa dieta a gente não conta. Mas como eu quero ficar dentro de menos de 150 gramas de carboidrato, e eu pretendo colocar uma frutinha de baixo índice glicêmico e também os leguminhos, né? Porque quem faz a fase ataque da Dukan come só proteína. E só proteína não tem erro, porque aí você entra em cetose, porque você não vai estar consumindo muito carboidrato. Mas eu não quero ser tão rigorosa assim, então eu vou ficar de olho no aplicativo para que eu possa colocar legumes, verduras e frutas de baixo índice glicêmico também, porque eu tenho medo do meu intestino travar, tá? Não gosto de fazer assim loucuras ao extremo. E a Dukan, ela é mais voltada para uma dieta magra, né? Zero gordura, zero açúcares, tá? E eu prefiro assim, eu me sinto mais segura assim. Por isso que eu prefiro ela ao invés da low carb, porque a low carb vai mais pro lado da gordura, das carnes gordas, tal, à vontade, né? Tem a filosofia dela lá. E eu não me sinto segura ingerindo muita gordura, tá bom? Então eu vou mais pro lado da Dukan. Então é isso. Bora agora rechear esse pãozinho, porque aqui na Dukan, eles não têm problemas com embutidos, com industrializados, contanto que seja baixo em carboidrato. Então, neste pãozinho aqui, eu vou fazer presunto e queijo, tá? Eu comprei presunto magro da Aurora e vou colocar 2 fatias aqui, que vai dar uma bombada na minha proteína, e vou colocar uma fatia de queijo mussarela mesmo, tá? Não comprei queijo branco, não, que também, na Dukan, eles preferem o queijo branco por ter menos gordura. Porém, eu vou ficar no queijo amarelo mesmo, porque eu tô controlando ali gorduras e carbos no aplicativo, tá bom? Porque eu gosto mesmo. Beleza? Então, bora lá. Depois eu mostro pra vocês como que esse pãozinho vai ficar. Gente, tá aí meu pãozinho. Vou ver se ficou gostoso. Eu coloquei 37 gramas de presunto e 27 gramas de mussarela aqui dentro. Fui lá, levei pra lancheira. Dá um pouquinho mais de trabalho esse pão. Tem que tomar cuidado pra untar, né, a lancheira, porque ele dá uma grudadinha no fundo. Enfim. Mas vale a pena, tá? Porque tem o dobro das proteínas do pão francês, por exemplo. E tem o triplo a menos de carboidrato do que o pão francês também. Então, no meu caso agora, ele compensa muito. E aí, aqui eu já tô ingerindo 1 colher de sopa de aveia, que eu preciso ingerir 2 por dia, é obrigatório, quando a gente se inspira na Dukan, tá? Então, bora lá. Vamos comer, o cheiro tá ótimo. E depois eu mostro pra vocês o que eu vou comer de sobremesa, tá bom? Beijo. Sobremesa, 2 pedrinhas, 14 gramas de chocolate 70%, tá? 73%, né? Peguei esse aqui de avelã. Vem com
com avelãzinhas aí, tá? Então é isso. Deu 12 gramas de carboidrato nessa refeição, somente. E fiz aquela minha primeira refeição, era 5 horas da tarde. Agora são 7h40 e eu tô com fome de novo. E eu já vou comer, tá? Disse que nessa dieta a gente não deve passar fome. Mas comendo as coisas que a gente pode comer, tá tudo bem. Então eu não vou ficar zonza, não, ficar, né, passando mal, com fome. Não, eu vou comer de boas, tá bom? E jogando tudo no aplicativo. Então bora lá. Oi, gente. Vou dar um parecer pra vocês aqui de como está o meu dia. Loucura, né? Esse negócio da gente ficar sem o carbo. Eu tô meio zureta, assim. Nem fiz exercício hoje. Mas não fiz, não é por causa disso, não. É porque eu tinha um loção pra lavar lá, né? Que a gente saiu ontem, né? A gente foi pro aniversário do Dudu, né? Comemos numa hamburgueria. E aí eu falei, ah, vou largar tudo aí. A casa já tá pra lá de Bagdá mesmo. E tô aqui observando as reações do meu corpo, que hoje é o primeiro dia, né? Da dieta que eu tô fazendo inspirada na Dukan. Meu organismo, ele tá sentindo, sabe? Eu tô reparando que ele tá sentindo, porque eu tô bem fraca, assim. É engraçado, né? Mas ele tá notando a diferença do carboidrato, sim. Eu tô fraca, eu tô meio zureta. Eles falam pra gente comer proteína magra à vontade. Se a gente sentir fome é pra comer. Mas não é uma vontade de comer. É uma fome. Fome, assim, sabe? Vontade de comer eu não estou. Mas estou sentindo fome. Então, assim, era 7h40 eu comi carne com legume e agora eu já tô com fome de novo. Então, eu não sei, eu ainda tô aqui me analisando, vendo se isso é psicológico, né? Porque quando eu não fico colocando no aplicativo e medindo carboidratos, assim, eu não fico com essa fome, né? Então, eu não sei se é uma reação do organismo, assim, pedindo carbo, né? Porque é uma coisa que tá faltando, né? Um macronutriente está faltando, né? Eu não comi nem 20 gramas de carboidrato ainda nas 2 refeições que eu fiz. E foram 2 refeições bacanas, né? Eu comi um lanche, ainda comi um chocolatinho, né? 70%. Aí agora eu comi a carne, comi legumes. Então, assim, mesmo assim ainda não bate nem 20 gramas de carboidrato. Então, o organismo tá sentindo falta de alguma coisa, tá falando, epa. E é isso mesmo que eu quero, que o organismo tome esse susto aí e acorde pra vida. Então, seguimos. Eu tô numa fase de emagrecimento, assim, nem é do meu emagrecimento, é da minha vida mesmo, que eu me sinto bem amadurecida pra fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu peço pra quem estiver me assistindo aí pra tomar cuidado, pra não desenvolver nenhuma compulsão. Porque eu, quando era mais nova, inexperiente, ainda não estava preparada, ainda não tinha passado por esses caminhos e tudo mais, quando eu fazia um negócio restritivo assim, depois vinha o rebote, né? E aí eu acabava exagerando. Então tem que tomar muito cuidado. Qualquer sinal de que vai dar algum entreveiro, assim, alguma confusão mental, vai lá e continua fazendo o plano que você estava fazendo antes, a mesma coisa eu penso, é isso que eu tô pensando, tô respirando fundo, falando, vai até onde você aguentar. Se bater desespero, alguma coisa, se começar a passar mal, se travar intestino, não sei o que, volta pro plano anterior, que pelo menos estava mantendo, né? Porque só Deus sabe o quanto é difícil manter também nessa caminhada. A gente sabe que é difícil, não é fácil não. Porque
A gente vê algumas amigas aí, infelizmente, né? Amigas de nossas jornadas aqui no YouTube e tal, que às vezes voltam, tá? 20, 30 quilos de novo. E não é porque a pessoa é fraca ou não, é porque esta doença, ela é traiçoeira. Às vezes a gente pensa que a gente já tá preparada para uma coisa e às vezes a gente ainda não tá. Um passo em falso e aí acabou. Então essa doença, ela é traiçoeira e a gente tem que ficar de olho pra sempre. É o que eu sempre falo pra vocês. Então eu tô testando isso porque eu não aguento mais, gente, esse organismo parado. Mas que eu já estou pronta e preparada, assim, porque eu sinto vontade de comer coisas diferentes, principalmente no final de semana, assim, né? Porque todo mundo fala, ai, o final de semana tá te atrapalhando, não sei o quê. Gente, eu sinto vontade de comer coisas diferentes no final de semana, mas não é aquela loucura que era antes, não. Assim, de ficar exagerando, de ficar 5 minutos indo na geladeira, de comer horrores de quantidade. Eu não sinto mais essa coisa, sabe? Eu tenho vontade de comer coisas diferentes, porém eu não sinto mais ansiedade. Assim, eu sinto que a minha ansiedade tá controlada, né? Eu não sei se é porque na minha vida não tá acontecendo nada de novo, que possa desencadear algum sentimento, que eu possa descontar na comida. Tem isso também, né? Às vezes, nossa vida tá a mesma coisa. Mas eu acho que não. Eu acho que é uma coisa que foi amadurecendo mesmo, assim, dentro de mim. Eu não sei explicar como que foi que isso aconteceu, mas eu acho que é um trabalho de muito tempo praticando, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente fica PhD naquilo, né? Mais a gente conhece aquilo. Que nem eu sempre falo pra vocês sobre ser PhD de si mesmo. Então isso é bom, porque você vai se moldando, né? E aí você conhece todas as tuas fraquezas. Então você não vai andar por aquele caminho onde você sabe que você pode fraquejar, né? E eu não sei, talvez isso tenha dado alguma diferença, eu não sei dizer. Eu só sei que eu me sinto muito mais forte hoje em dia em relação à comida. Então, mesmo aos finais de semana, assim, não há mais aquele exagero, não há, né? Eu posso comer, sim, algumas coisinhas diferentes e tal, mas não é mais aquela loucura. Antes era uma loucura, assim, sabe? Eu queria preencher, eu queria comer como se aquilo no mundo fosse acabar, como se eu nunca mais fosse ver aquilo. E agora não é mais assim. Então, mesmo aos finais de semana, eu tô tendo um controle, e durante a semana eu tô tendo um controle absurdo, e mesmo assim eu não tô vendo resultado. Então é por isso que eu tô querendo tentar uma coisa diferente, tá? E eu me sinto pronta pra isso. Que nem hoje, eu não tô, assim, ansiosa, não tô desesperada. Eu só tô mesmo analisando as reações do meu corpo. E tá tendo reação, tá? Eu tô indo no banheiro toda hora fazer xixi. Então, tá soltando líquido, né? Isso é uma coisa que a ausência do carbo causa mesmo. E o meu intestino hoje tá com a corda toda. Então, assim, ainda estou me analisando, porque eu tô no primeiro dia ainda, né? Não posso tirar muitas conclusões de um primeiro dia. Também pode ter sido as coisas que eu comi ontem, que tá dando reação no meu intestino. Então, estamos aí na análise, mas por enquanto, eu tô, apesar dessa tontura, né? Que tá me dando, que eu acho que é abstinência no caso, né? Eu tô gostando das reações, porque quer dizer que o corpo tá sentindo, né? Que bom, né? Porque eu não aguentava mais essa coisa de fazer e o corpo não responder. Então eu tô fazendo alguma coisa e o corpo tá respondendo. Então isso aí tá muito bom.
Então, por enquanto, é isso que eu tenho pra falar pra você. Mais tarde eu volto pra dizer pra vocês aí o que eu continuei comendo. Tá bom? Beijo. Gente, agora são 10 para as 11. Tô com fome. Então, eu fiz uma panquequinha aqui, ó. Naquele mesmo esquema do pãozinho, só que eu fiz na frigideira, tá? E aí tem um ovo, tem aveia. Dessa vez eu coloquei o leite em pó, não coloquei o requeijão. Sal, não coloquei temperinho. E aí dentro eu coloquei 15 gramas de mussarela. Não, mentira, aqui é queijo prato. 15 gramas de queijo prato, mais 60 gramas de frango em cubos. E é isso aqui que eu vou jantar e vou ver também uma sobremesinha agora, pra ver se eu encho meu bucho. Porque daqui pra frente, né, eu não gostaria de comer mais nada. Porém, se der fome eu vou comer, tá bom? Então vamos que vamos. É a terceira refeição essa daqui. Bora simbora. Tô tomando aqui também um pouquinho da minha Pepsi Zero, tá? Bora. Jogar um carbolítio pra dentro aqui, né, gente? Um pouquinho de morango. Temos, deixa eu ver aqui, 77 gramas de morango e um iogurte greco aqui, tá? E depois eu venho falar pra vocês o quanto que eu fiz pra gente encerrar esse dia. E eu espero não comer mais hoje, só se for emergência mesmo, sentir uma fraqueza muito doida. Vou fazer o fechamento aqui e já falo com vocês. Beijo. Eu tô impactada que eu fiz 90 gramas de proteína com 991 calorias somente, 45 gramas de carbo e 45 gramas de gordura. Beleza? Carbo e gordura dentro daquilo que eu tava esperando mesmo, né? Proteína tá ok, mas as calorias estão muito baixas. E eu não pretendia comer mais hoje, né? Já comi meus 2 ovos, já comi minha aveia, já comi meu iogurte. Já comi um pouquinho de leite, né? Agora aqui. Então, se eu for comer alguma coisa, eu vou ter que comer, tipo, alguma proteína. Assim, carne. Se me der fome. Carne com requeijão, pra não ficar seco o negócio. Porque as minhas cotas de queijo, de fruta, de legume, foi tudo batida. Bati com sucesso, com louvor. Comi tudo que eu tinha que comer. Tomei minha água já. Mas vou tomar mais, que eu tô sentindo sede. Entendeu? Só que assim, essa sensação de que tá faltando alguma coisa no meu corpo, não passa. A gente fica sem energia mesmo, assim. Não é fome, não é fome. É uma sensação de fraqueza, sem ser fraqueza de fome. Eu acho que o corpo tá em abstinência de carboidrato mesmo, assim. É uma sensação estranha. E vamos ver se amanhã o corpo entende e começa a usar as reservas de gordura, que é o que ele tem que fazer, né? Então, eu acho que ele tá esperando ainda os carbinhos que eu jogo aí, tá comendo com toda a fúria do mundo. Mas eu tô de boa, tô preparada pra isso e tô analisando todas as sensações. E vamos vendo o que acontece. Mas é estranho sentir isso depois de muito tempo, sem fazer esse tipo de dieta, onde a gente diminui drasticamente o carboidrato. Eu me deparar com uma situação como essa que a gente tem que estar bem da cabeça. Tem que estar bem da cabeça, tem que estar bem consciente, né? Pra não cometer nenhum deslize, pra não cair em compulsão, pra ser forte mesmo. E eu tô super numa boa. Mas eu tô estranhando essa sensação depois de muito tempo. Então eu realmente espero que o organismo acorde pra vida. E usa as reservas de gordura que ele tem que usar. E vamos tocando pra frente. É o que eu falo pra vocês. Se por um acaso eu não
eu passar a noite bem agora, né? Porque acabei de comer uma cumbuquinha que tem carboidrato aqui. Então, acho que o organismo vai dar uma sossegada. Eu deixei realmente agora pro fim do dia mesmo, porque é à noite que eu sinto mais vontade de comer uma besteirinha, né? Então, o organismo há de entender que o dia por hoje acabou. São 11 e pouco agora, 11h20. Vamos ver. Se caso ele não entender, aí eu vou procurar uma proteína para comer mais um pouquinho de frango, mais um pouquinho de carne moída com requeijão. Porque caloria eu ainda tenho sobrando para isso. Comi só 1000 calorias hoje. Economizei absurdamente calorias. Não é essa a intenção, tá? Eu nem deveria estar contando caloria. Mas eu tô fazendo isso porque eu sou curiosa mesmo. E por causa daquele lance do carboidrato. Beleza? Então, vamos que vamos. Tarde, pirulitada linda. Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um dia, quer dizer, né? Para alguns terminando, que já são 4 horas da tarde. Agora eu tô começando minha alimentação agora. Inspirada na Ducanzinha, como vocês sabem, né? E bora lá, porque hoje eu vou sair. Olha, eu acho que hoje eu vou sair para fazer compra. Então eu tenho que estar bem alimentada, entendeu? Se tudo der certo, eu vou sair para fazer compra. Então eu tô caprichando aqui, ó. Já coloquei 140 gramas de carne moída aqui, ó. Coloquei 110 gramas de brócolis e 50 gramas de requeijão aqui, que é o meu amigo. Agora ele virou meu arroz e feijão. Ai, ai, ai. Então vamos comer. Já tava tudo prontinho, então ficou tudo bem rapidinho, assim que tem que ser, né? E eu tava de boa até agora, não tava com muita fome, não. Na hora que eu levanto, eu não fico com muita fome, tá? O negócio vai apertando à noite. Acho que todo mundo mais ou menos assim, né? Então eu vou comer isso aqui agora, depois mostro pra vocês a sobremesa, que provavelmente vai ser 2 pedrinhas de chocolate. Por hora, né? Depois eu vejo o que eu vou comer. Tá difícil, agora o Dudu começou a entrar mais cedo. Antes eu aproveitava que ele tava aqui e almoçava. Agora tem que ver uma brecha no meu marido pra ficar com o nenê pra eu poder almoçar. Olha, não é fácil não. Então tem que ser jogo rápido. Vou aqui, tá? Comer. Boa tarde, pessoas. Vocês acreditam que nesse prato meu aqui foi uma paulada de proteína? 47 gramas de proteína, 7 gramas de carboidrato, somente. E 22 gramas de gordura. Vocês estão vendo como não é sobre zerar gordura? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quando eu falo pra vocês que eu não sou fã da gordura, eu falo de modo exagero. Porque tem gente que, por exemplo, com essas outras estratégias, põe até óleo de coco no café. Eu acho isso meio exagerado. Eu não tô dizendo que é certo nem errado, porque eu não sou ninguém para falar que uma pessoa faz certo ou errado. E aqui neste canal eu falo sobre mim, tá? E eu sempre procuro tratar com vocês mais sobre as emoções referentes à comida, sobre em si a própria comida. Só que tem coisas que já foram apresentadas para nós pela medicina e que é difícil debater, desconstruir, desmistificar. E sempre fica aquele será no ar. Porque se tratando de medicina, a gente não pode ter certezas, né? As coisas vão mudando conforme o tempo. Mas uma coisa que é fato é que ainda há muita controvérsia com esse negócio da gordura. Eu tô sempre assistindo podcasts de vários profissionais, que eu nem sei classificar para vocês o nome, mas quando eu gosto do profissional eu vou lá e boto para seguir ele lá no Instagram. Então não é 1 ou 2 ou 3 que falam que a gordura é problemática.
Agora, não tem como eu confiar nas pessoas que chegam e falam que a gordura é boa para a saúde, porque assim, eu não sei qual é o material que elas estão estudando. Eu sei o que eu estudo, entendeu? Então eu tenho propriedade para falar sobre o que eu estudo. E na minha intuição, eu não me sinto confortável em comer gordura. Bom, comer minha sobremesa agora que eu tenho que ir lá, né? Cuidar do neném. Então não é sobre zerar gordura, tá? É sobre controlar, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. 14 graminhas aqui, tá? Do meu chocolate 73%. Essa vai ser a sobremesa rapidinha que eu vou comer agora. Beijo. Olha que delícia de gatinho, ó. Ela acaba com a mãe dela. Ela morde a mãe dela. Mas a mãe dela não tá nem aí. A mãe dela ama, a mãe dela judia dela, ó. A mãe dela pega as patinhas dela. Ó as rugas de preocupação aqui na testa, ó. Ó. Olha, coisa mais linda. Ela se limpa, eu sujo ela. Ela se limpa, eu sujo ela. É assim que acontece. É assim que acontece, né, fia? Olha essa patinha gostosinha aqui, ó. Ó, ó a patinha dela, ó. É assim, eu atormento ela o dia inteiro. Né, fia? Né, fia? Ai, coisa linda da minha vida. Tenho tanta saudade da querida. Aí eu não tenho mais como dividir as injeções de saco. Agora sobrou tudo pra ela, ó. Mas ela gosta, porque ela fica aqui grudada na mamãe, né? Agora eu divido entre ela e o neném. A mamãe amassa também o neném, né? Olha ele lá, assistindo os vídeos dele lá. É. Ai, ai, ai. Deixa eu falar com vocês aqui, peraí. Daqui a pouco eu vou sair pra fazer compra, foi confirmado agora. Confirmei com o sogro vai conseguir me levar. Assim que eu fizer ele dormir, eu já, ó, vou sair. E aí eu tava pensando aqui, né, que eu falei pra vocês. Essa dieta, gente, como qualquer outra dieta restritiva, você tem que ter jogo de cintura, olho na mistura e não se incomodar. Brincadeira. Não é fácil não, tá? Fazia muito tempo que eu não fazia uma dieta assim, onde eu retirava um dos macronutrientes, né? Totalmente, assim, porque eu tenho que ficar de olho mesmo nos carboidratos, né? A gordura a gente procura respeitar as taxinhas ali para não passar muito, mas a gordura eu já monitorei mesmo, né? No meu caso, eu posso chegar até 60 gramas de gordura, então tá tranquilo. Se eu respeitar isso, pra mim tá tranquilo, né? Aí eu não fico no apavoro. Agora, o carbo, menos de 50 gramas, vocês bem sabem que é bem difícil de fazer. E o organismo sente, cara, porque de ontem pra hoje eu já eliminei 1 quilo. Tudo bem, eu tava inchada, né? Mas é exatamente isso que acontece. É uma dieta que desincha a gente, né? Porque a partir do momento que você retira o carbo, o teu corpo, ele não retém os líquidos, né? Pelo menos foi o que eu li. Posso estar falando alguma besteira. Mas a partir do momento que você tira o carbo ele precisa da água para poder trabalhar junto, né, com ele, a água e a proteína, pelo que eu entenda, para a construção muscular. E a partir do momento que você não consome o carboidrato, o organismo solta a água, né? Então, o que está acontecendo aqui comigo é um desinchaço. E, lógico que a gente olha na balança um desinchaço de 1 quilo, de um dia para o outro, a gente fica felizona. Mas ainda não é a gordura, né, que a gente tá perdendo. Ontem, depois que eu tomei aquele iogurte com morango, me deu uma paz no coração, sabe? Mesmo que tenha sido uma quantidade pequena de carboidrato, já aliviou um pouco aquele negócio que eu tava sentindo, que eu não sei explicar o que é. Porque não é fome, mas é uma fraqueza, uma falta de energia, assim. O corpo ainda se adaptando com a falta do carboidrato. Ontem eu sofri um pouco. Não deu dor de cabeça,
tá? Ainda não tive episódio de dor de cabeça, mas essa fraqueza é para os fortes. E eu nem digo que eu sou forte, não, porque várias vezes eu já sucumbi a essa fraqueza. E agora a gente relembra, né? Dos episódios anteriores. Então, se você for fazer uma dieta como essa, você se prepara psicologicamente. Porque você vai precisar de um psicológico bem bom, sabe? Porque não é fácil, não. Pelo menos no primeiro dia, nos primeiros dias, né? Para quem estava acostumado com aquela alimentação, né? Como eu vim do final de semana, de uma alimentação, né? Onde eu chutei o pau da barraca, que eu comi doces, comi fora, comi pastel, não sei o quê. Então, o organismo sentiu esse baque. Mas eu queria que ele sentisse mesmo. Eu queria mesmo. Então, vamos ver se vai ficar nessas e quando chegar no 86,6 vai ficar travado ainda. Ou se eu consigo, pelo menos, ver uma luz no fim do túnel aí, né? Faz tempo que eu não passo do 85,6, que foi a marca, assim, sabe? Que eu mais consegui ir longe neste período onde eu tô travada. Se diminuir disso, eu já vou ficar, já vou ficar esperançosa, né? De que essa dieta vai realmente me ajudar aí a destravar o peso. Mas estejam preparados, tá, pessoal? Porque não é fácil esses primeiros dias de adaptação do organismo. Eu tô controlando também, assim, as proteínas, porque, gente, eu não tenho dinheiro pra ficar comendo proteína o dia inteiro, né? A gente faz o que a gente pode, né? O que é acessível pra nós. Então, assim, eu tenho minhas porçõezinhas ali, da minha proteína, e eu vou comendo aquilo, né? Se bater um desespero, assim, horroroso, a gente vai lá e come um pouquinho mais. Mas a gente não tem um poder aquisitivo grande pra viver só de carne, né? Então, eu tô tentando fazer o que eu posso dentro do meu possível aqui. Mas, numa hora dessa, o ideal seria comer mais, né? Comer mais carnes e tal. Eu consumi só 1.000 calorias ontem. Eu poderia ter comido mais 500 calorias aí de carne. Fui eu que segurei a minha onda e não quis, né? Porque achei que não era necessário. Eu consegui segurar legal. Agora, pra quem não tem experiência, assim, tá começando agora, prepara o psicológico e prepara o bolso também para você conseguir levar a dieta e comer um pouco mais do permitido, que é a proteína magra, né? E outra coisa também que eu ia falar para vocês, na hora da fome, tenham coisas já engatilhadas, tá? Que nem eu ali, que já sabia que tinha carne, já sabia que tinha o brócolis, ali era só montar o prato e comer. Se você for fazer aqueles pãozinho, tal, já deixa preparado, entendeu? Para mais tarde. É isso que eu vou tentar fazer. Porque ali na hora que bate o desespero da fome, se você souber que você ainda tem que preparar, nossa, dá vontade de chorar. A gente já tá com aquela fraqueza. Já esperou até aquele momento para comer, né? E ainda saber que tem que preparar alguma coisa, gente do céu, que desespero que dá. Eu ainda consigo, né, dar uma segurada, porque eu já passei muito por isso, né? Eu já venho de uma alimentação mais regrada há um tempão, então eu já tenho aquele meu controle mental. Mas eu fico pensando na Lisandra de antes, né, naquela Lisandra desregrada, que não tinha informação, que fazia as coisas no olho, sabe? Que não aguentava esse tipo de coisa. Numa dessa, eu já desistiria. Por isso que uma pessoa começa a dieta na segunda e termina na quarta. Porque realmente, se você estiver despreparada, você não consegue levar pra frente, não. É pesado, né? E aquela, eu não sei se é porque eu estou maneirando nas proteínas, talvez seja por isso também, né? Mas eu acredito que a situação do brasileiro é assim, né? A não ser quem tem um poder aquisitivo maior. Mas é difícil essa sensação. É difícil. Mesmo depois que você come, você ainda fica com essa sensação. Então, eu acredito que não seja nem fome, é uma reação do corpo mesmo pela falta do carboidrato. Não sei. O outro fazendo a festa lá, porque
tá mexendo aqui. Eu vou ver o que ele tá mexendo aqui, porque às vezes ele pega e acessa coisa que, olha, só Deus, viu? Agora há pouco ele deixou a tela do celular preto e branco. E eu não sabia resolver, tive que chamar meu marido pra resolver. Eu não sabia. Enfim, é isso, tá? Estejam preparadas, saibam que é uma estratégia temporária. Eu não vejo isso como uma coisa benéfica a longo prazo, não. Tão restritivo assim do jeito que eu tô fazendo de 50 gramas, né? Eu acredito que você reduzir entre 100 e 150 gramas de carbo já fique uma coisa que você consiga levar para uma vida, tá? Colocando umas 2 fatias de pão de forma, ou então um pãozinho francês ali, um arrozinho com feijão a colar, do jeito que eu costumo fazer, eu acho bem saudável, né? Agora, esta restrição, sei lá, assim, como forma temporária para mexer com o organismo, ok. Agora, para levar a vida assim, para mim não dá. Então, você pense aí para você, né? O que você acha sobre isso? Tenta, não fica desesperada, tenta se organizar, organize os pensamentos, organize a tua alimentação, já tenha um planejamento do que você vai fazer. Essa é a dica que eu posso dar. Porque quando a fome aperta, meu filho sai de baixo. Ainda mais se você não tá acostumado. Olha, não é fácil não. Vamos ver hoje. Hoje tá mais tranquilo. Hoje eu tô mais sossegada. Acho que o organismo já está se adaptando. Esse é o meu medo, né? Porque se ele se adapta demais, aí pronto. Acabou-se. A minha alegria. Ai, vou lá. Meu nenê. Tá bom? Beijo. Tô pronta pra sair pra ir pro mercado, né? E eu tava aqui lembrando de uma situação que aconteceu comigo quando eu tava grávida do Dudu, que era uma das ultrassons mais importantes que a gente faz na gravidez, né? Que é a morfológica, que a gente faz com 5 meses, né? Por volta aí das 22 semanas, se eu não me engano. E eu lembro que eu era super ansiosa nessa época, né? 25 aninho, eu cheguei eufórica não é consultório, né? É lá no local de fazer exame, porque eu queria saber se estava acontecendo alguma coisa com o neném, né? E ele era um japonês ou um chinês, não sei, até hoje eu não sei identificar muito bem, fazendo o exame lá e quieto. E eu falando mais do que a boca, né? Ai, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o cara quieto. E eu já tava começando a ficar apavorada, né? Já tava começando a pensar 1000 coisas na minha cabeça, pensando que o nenê tinha algum problema. Nossa, passou 1000 coisas pela minha cabeça e o cara quieto. E eu lá falando mais do que a boca e não sei o que, e o cara quieto. Quando terminou o ultrassom, aí ele começou a falar, olha, é o seguinte, não sei o que, a medida disso, a medida daquilo, não sei o que, tudo dentro da normalidade. Aí eu perguntei pra ele assim, é menino ou menina? Dá pra ver? Ele virou pra mim e falou assim, 50% menina, 50% menino. Tipo assim, ele podia até saber qual é o sexo, mas ele resolveu não me falar. Eu saí de lá, nossa, emputecida, assim, que médico, né, não sei o que, custava falar, eu passei o ultrassom inteiro, nervosa, eu tô grávida, não sei o que. Hoje em dia, eu vejo, assim, que a insana tava eu, né, que eu não calei o meu bico, o homem ficou de saco cheio, imagina quantos ultrassons ele tem que fazer e quantas mulheres ele tem que aguentar. Tudo bem, é a profissão dele, né? Mas ele não foi mal educado comigo, ele só permaneceu na quietude dele. Mas por muitos anos eu fiquei com isso aí na cabeça e revoltada com esse médico. Aí hoje em dia eu penso, cara, que pessoa calma, né? Assim, que não se deixa abalar pela tempestade dos outros. Ele simplesmente estava fazendo ali o trabalho dele, que ele tinha que fazer no momento dele ali,
vendo, não deixando ninguém tirar a concentração dele ali. E não falou nada de errado, né? 50% menino, 50% menina. E hoje eu vejo que neste meu momento assim, eu me encontro nessa coisa dos 50%, né? Eu fico pensando, por que não o equilíbrio, né? Em tudo? Por que a gente não pode viver no 50%? Por que a gente tem que escolher sempre um lado para a coisa? E por que a gente tem que estar sempre lutando por esse lado, né? Tentando provar que o nosso lado é o lado que dá certo, é o lado certo, é não sei o quê. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui da galera dos 50%. Então eu penso assim, gente, não é que a gordura tem que ser comida em excesso. Você pode comer 50%. Não é que o carboidrato você tem que restringir totalmente. Você pode comer 50%. Tudo que é demais e tudo que é de menos na vida da gente, em qualquer situação da nossa vida, faz mal. A gente tem que viver nos 50%. Então é assim a minha filosofia de vida. E não importa a guerra que aconteça lá fora, né? Hoje em dia eu levo a filosofia desse médico para mim. 50% menino, 50% menina, não importa. Ia ser meu filho, eu ia amar, independente de qualquer sexo, entendeu? Então essa foi mais uma lição que eu tomei na minha vida. Aos trancos e barranco. Então não importa a tempestade que eu estava fazendo na vida dele. Ele continuou com foco no trabalho dele, entende? E eu tô aqui, fazendo uma estratégia temporária assim, para mexer com o meu metabolismo. Mas não importa o terror que façam. Ai, porque carboidrato isso, porque não sei o que da gordura e não sei o que lá. 50%, tá? 50%. Eu não consigo viver assim, entende? O meu é viver no 50%. Eu sou assim. Eu não escolho um lado, eu não vou batalhar por aquele lado. Eu acredito em tudo. Já falaram tanto que o ovo era vilão, depois ele é bonzinho. Amanhã o que me garante que ele não vai virar vilão de novo? Não é? Quando a gente fala de medicina, essas coisas, tudo é tudo muito incerto. Ninguém tem muita certeza de nada. Nós não temos certeza de nada na vida, nem até quando nós vamos viver, entendeu? Então, pra que você vai ficar tentando provar uma coisa que de repente você pode até estar errada, né? O que te garante que você tá certo no que você tá falando? Não é melhor viver no equilíbrio? Entendeu? Você não tem certeza, então você vive no equilíbrio. Eu penso assim, sabe? Quando se trata de saúde é tudo muito incerto. Então, pra que eu vou defender gordura? Pra que eu vou atacar carbo? Se eu posso viver no equilíbrio. É assim que eu penso, sabe? E é assim que eu sempre vou pensar. Vai ser difícil tirar essa ideia. São quase 46 anos pensando assim. Então, gente, é muito complicado isso daí. Não tomo partido de nada, não defendo nada. Eu apenas simplesmente vivo. Vivo, passo pelas experiências, aprendo com elas e continuo vivendo, tá? É assim que eu penso. Então, eu já passei por muitas situações na minha vida onde eu defendi causas e pessoas que no fim eu tava errada. Então eu tenho certos traumas quanto a isso. Então hoje em dia eu prefiro ficar na neutralidade, entendeu? Nos meus 50%. Você já teve aquela ou amizade ou aquela causa que você defendeu com unhas e dentes porque na tua cabeça aquilo estava certo e aí de repente você taca com os burros na água porque você tá errada e aquela pessoa, aquela situação, aquilo tá errado e você defendeu e aí depois você se arrepende porque você pensa, caraca, eu dei meu nome naquilo e aquilo não era. Então, ó, é bom a gente ficar quietinho, viver na nossa neutralidade, nos nossos 50%, que aí a gente faz o que tem que ser feito,
né? Cada um no seu cada qual, e depois a gente não passa vergonha de ter defendido uma coisa que não era tudo aquilo que a gente tava pensando. Então, hoje em dia, com 46 anos, eu penso assim, eu não defendo nada, eu não defendo ninguém. Eu não compro briga, eu não quero ganhar causas, eu não quero nada. Eu só quero viver e ser feliz dentro da minha verdade e dos meus 50%. Então, é isso aí. Vou lá pro mercado, gente. Depois a gente se fala. Bem, acabei de chegar do mercado. Estou extremamente esfomeada. Agora são 10h16. Não tô tão desesperada assim, vai. Mas tô comendo 20 graminhas de amendoim. Lembra que eu tratei, né? Falei pra vocês que 20 graminhas ia estar incluso na minha dieta, tá bom? Então eu vou beliscar isso aqui, depois eu vou ver a refeição, porque eu ainda não comi minhas colheres de aveia, então provavelmente eu vou fazer um pãozão pra eu comer. E acho que eu vou fazer um patê de atum, tá? É isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ah, agora são 11h20, já terminei de guardar as compras aqui tudinho. E fiz esse saladão aqui, que eu já tinha lavado a alface ontem. Aí eu comprei, tipo, uma saladinha mista, que é raladinha, né? Aí tem um pouquinho de beterraba, um pouquinho de cenoura, um pouquinho de repolho, um pouquinho de couve, tomate. Aí eu coloquei 70 gramas de atum na água. Tem um pouquinho de cebola também, coloquei só um pouquinho, assim, 10 graminhas de cebola. E coloquei 20 gramas de maionese de churrasco, que não tem carbo, tá? Não tem carbo e tem um pouquinho só de gordura. Então, dá perfeitamente pra encaixar aqui nesse saladão. Bora comer! Gente, cheguei do mercado, comi aquele saladão lá que vocês viram. Queria comer um moranguinho com iogurte, que eu comprei mais iogurte. Mas não deu tempo, porque o marido já ficou muito tempo com o Guga, né? E ele tem que fazer as coisinhas dele. E agora eu vou jogar no aplicativo marromeiro, né? Porque essa salada aí quase que não tem caloria nenhuma. Tinha 70 gramas de alface e o resto, tudo pouquinho de cada leguminho ali pra fazer uma firulinha. E 70 gramas de atum, né? Hoje eu fiquei super bem, gente. Eu não senti fraqueza, não senti dor de cabeça, não senti nada. Porém, eu fiquei devendo aí. Eu vou ver se eu como mais tarde as 2 colheres de aveia no iogurte com um moranguinho. Acho que eu vou fazer isso. E fiquei devendo no ovo. Hoje eu não comi ovo. Eu preciso ver se eu vou conseguir bater minha meta ali de proteína, né? Se não, eu não sei o que eu vou inventar. Porque eu não tô com fome. Já ficou tarde, né? Espero que eu tenha pelo menos me aproximado, né? Que aí eu como o iogurtezinho com a fruta e com a aveia, que é importante, né? E sucesso total. Hoje também fiquei devendo bastante na água. Porque quando eu saio, já expliquei pra vocês, né? Eu não gosto de tomar muita água. Porque eu tenho medo de ficar fazendo xixi. Não gosto de ficar com vontade de fazer xixi e usar o banheiro. E aí eu tava lá sozinha. Como é que larga carrinho pra ir? Ah, não, muito transtorno. Aí eu, ó. E vamos ver como é que vai ser agora, mais pra parte da noite. Vou tomar aí acho que vai dar só um copinho de água hoje. Porque de manhã também não tomei. Acordei correndo já, né? Pra preparar as coisas pra poder ir resolver isso. Porque, nossa, precisava resolver. Então é isso aí, gente. Agora eu tô aqui com o neném. Hoje eu fiquei em paz. Eu fiquei muito feliz, sabe, de ter chegado do mercado consciente. Comido amendoinzinho, esperado. Feito um saladão, que eu comprei todos os leguminhos lá. Pensando nesse saladão já. Então é muito gostoso a gente ver assim. Explorar mais, né? Este mundo saudável.
E é muito bom, muito bom. Então é isso, tá? Que eu queria falar pra vocês. Daqui a pouco eu volto aí, depois que o nenê dormir. Eu vou lá comer um moranguinho, porque, nossa, tinha caixa de morango. Sabe aquele morango que cheira? É um morango que tá bem doce, bem maduro. E eu tô aguada pra comer aquele morango lá. Com iogurte, com grego. Eu comprei, né? O grego pra comer. Então, já já eu mostro pra vocês. Tá bom? Mais tarde. Não vou comer agora, não. Vamos que vamos. E aí eu acho que eu encerro o dia. Mesmo que eu não tenha batido proteína, eu não vou comer mais do que isso, não. Tá bom? Então é isso. Beijo. 3h20 da manhã. E eu tô aqui comendo um rolinho de presunto e queijo, tá? Delicinha. Pra ajudar a bater proteína, tá, gente? Aí eu vou bater, vai ficar tudo tranquilo. Agora eu vou lavar uns moranguinhos e vou comer com aquele iogurte que eu falei pra vocês, que eu tô com vontade de comer um docinho. E tô com uma fominha também. Então, eu vou comer, tá bom? Já mostro pra vocês. Gente, o grego que eu tô usando é esse aqui, só que ele é tradicional. Eu não comprei o light, comprei errado. Mas tudo bem, agora eu vou comer esse aqui mesmo, tá? Então, eu misturei com 10 graminhas de aveia, porque com 20 gramas ia ficar muito grosso. Então, eu peguei aqui, ó, 100 gramas de morango, um potinho de grego tradicional misturado com 10 gramas de aveia, pra finalizar meu dia, tá bom? Então, é isso aqui, gente. Até amanhã. Beijo. Gente, agora são 2h10. 2h30 eu tô de saída. Então, eu tô meio sem fome, mas eu vou garantir, né? Porque quando eu ando de carro assim, com o estômago vazio, eu não passo muito bem, não. Então, eu vou comer 20 graminhas de amendoim e acho que um enroladinho de presunto e queijo daqueles que eu comi ontem à noite, tá bom? Então, começo o meu dia assim. Beijo. Gente, eu cheguei quase agora, são quase 8 horas da noite, gente. Tava um trânsito pra lá, porque fui na cidade, né? Ai, cheguei, adorei aquela ideia de ontem do saladão, sabe? Que eu já comprei alguns leguminhos assim, raladinhos, sabe? E aí eu fiz esse saladão aqui, eu montei. Aí aqui tem couve, tem repolho, tem cenoura, tem beterraba, tudo pouquinho, 10 gramas. O que tem mais é alface. E aí eu piquei aqui uns tomatinhos, né? 4 tomatinhos cereja. Aí eu fiz um molho com 20 gramas de maionese de churrasco e 30 gramas de requeijão light. Pensa num molho bom. Aí aqui tem 120 gramas de frango em cubos, tá? Vou comer maravilhosamente. E aí depois, provavelmente, vou comer um chocolatinho, que eu tô aguada pra comer um chocolatinho, beleza? Mas pensa, olha que coisa maravilhosa, olha quanto molho que me rendeu. E eu já experimentei, ficou muito bom. Vou comer aqui, gente. Graças a Deus. Beijo. Sobremesa, gente. Depois, mais tarde, na minha outra refeição, aí eu vou ver se eu consigo comer um iogurte com aveia de novo, né? E uma frutinha. Beleza? E aí, meninas? Tudo bem com vocês? Pirulitada. Nossa, eu cheguei agora há pouco. Comi saladão, vocês viram aí, né? Depois um chocolatinho maravilhoso. E só comi 20 gramas de carboidrato até agora. Vocês têm noção em como é essa dieta? Já comi mais de 50 gramas de proteína, né? E gordura eu não prestei atenção, mas acho que não chegou nem a 20 gramas também. Gente, eu tô, assim, muito feliz, né? De não tá sendo difícil quanto eu esperava que fosse, assim. O primeiro dia foi treva. Senti um nervosinho, senti fraqueza. Aquela sensação que não dá vontade de levantar pra nada. Foi bem tenso o primeiro dia. A partir do segundo dia eu já comecei a melhorar, né?
E hoje, no terceiro dia, eu estou numa boa, assim. Lógico, senti uma fraquezinha, porque eu comi só aquilo, achei que eu ia chegar mais cedo aqui em casa. Então, passou do horário esperado de comer, então, lógico, aí também a gente não é de ferro, né? Mas consegui ficar numa boa, não senti fraqueza, não senti tontura. Fui, voltei, só fiquei sentindo fome, fome do corpo mesmo, quando ronca o estômago. Engraçado, né? E foi tranquilo. Cheguei, não fiquei desesperada. Deu tempo ainda de fazer minha salada, de eu fazer aquele molhinho maravilhoso, onde eu misturei o requeijão com a maionese de churrasco e misturei um pouquinho de água também para ele ficar mais fluido, né? Ficou mais líquido para poder misturar. Nossa, ficou uma delícia essa salada. Sabe aquelas saladas que a gente come no Mac, que a gente paga uma fortuna, quase R$ 30? Eu fiz assim, ó, rapidinho aqui em casa, né? Essa maionese de churrasco é vida, ela dá um gosto sensacional para as coisas. Se você tem dificuldade de comer salada, legume, aposta nela, tá? Não vai esturricar também, né? Mas até uns 20 graminhas ali por refeição, para você poder dar um gostinho, assim, até você se acostumar. Porque comigo legume foi assim, né? Não era muito fácil porque eu não gostava do gosto e da textura também. Mas se você coloca um gosto, assim, tempera, sabe temperar, coloca alguma coisa que dá um gostinho, primeiro você começa a gostar pelo gosto, né? Ali, depois você acostuma com a textura. E quando você vai perceber, gente, você já tá sentindo o cheiro e gostando. Foi assim que aconteceu comigo com a beterraba, foi assim que aconteceu comigo com o brócolis e até com a couve-flor, que eu não era muito chegada em couve-flor também não. Então foi uma coisa assim que eu fui introduzindo, fui tentando ali, eu fazia um molhinho de requeijão com creme de leite, colocava o brócolis ou a couve-flor assim, e botava mussarela por cima e colocava na air fryer para gratinar. Aquilo ficava muito bom, né? E o brócolis estava ali no meio, couve-flor, tal. E eu comecei a acostumar com aquele cheiro, porque por mais que você ponha coisa no meio, o cheiro, eu não sei explicar. O cheiro vai entrando de forma positiva para dentro de você. Quando eu fui ver, naturalmente, eu já estava comendo brócolis e hoje, se deixar, eu tô cozinhando ele ali, tô comendo sem tempero nenhum. Foi uma coisa assim, mais ou menos desse jeito que foi. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem paladar infantil e que a gente não vai acostumar com certas coisas. A gente pensa que a gente nunca vai gostar. Mas eu digo pra vocês, depois dessa experiência que eu tive, é possível, tá? É possível. Eu só não como realmente também o que não me apetece no cheiro. Peixe, por exemplo, é uma coisa que a vida inteira, nesses quase 46 anos, não me apeteceu de cheiro de forma alguma, assim. O único cheiro de peixe que eu amo sentir é o do atum em lata. Esse, nossa senhora. Então, eu acho que a comida começa muito também pelo olfato, né, da gente. E o cheiro do atum me apetece muito. Então, eu pego e como atum, já que eu não como os outros peixes, né? Que esse cheiro de maresia, esse cheiro de peixe não me vai, não adianta. Então, coisas que eu não gosto mesmo, eu não gosto e acabou. Mas coisas que eu, assim, tentei e consegui, foi maravilhoso pra mim. Agora, outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que ontem eu fui no mercado e não tá fácil ser fitness, gente. Não tá fácil, tá? Eu procurei a aveia lá, aquela Alt Brand, que é o farelo, tá o dobro do preço, né? Fora que lá não tinha, mas eu já tinha visto o preço no Nagumo. Tem uma farinha, um farelo de aveia, não sei se é farinha de aveia, alguma coisa assim, com proteína agora. Tá o triplo do preço, mas também só de raiva, da próxima vez que eu for lá eu vou comprar esse daí, que eu quero experimentar. Inclusive eu vou olhar e vou fazer a comparação para ver se realmente vale a pena, né? Porque às vezes a gente paga o triplo do preço e o negócio tem
a mesma proteína que ele teria sem. Então eu vou comprar e vou trazer aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Já pensou que legal? Aí você faz um mingau de aveia e aí já tem proteína no mingau. Olha só que maravilha. Eu não sou muito fã de mingau de aveia. Só que as coisas estão mudando tanto aqui no meu paladar. Agora eu tô gostando de iogurte. Que daqui a pouco eu tô gostando, tô comendo mingau de aveia. Né? E eu acho super válido, porque assim, eu tenho que comer as 2 colheres, né, de aveia por dia. E fazer um mingauzinho ali, de repente, com uma aveia já meio proteica, né? Já que eu não comprei whey ainda, e nem sei se eu vou comprar, não sei, eu ainda tô pensando se eu vou investir num whey para me ajudar a bater proteína. Eu queria particularmente comprar o da Dux, que todo mundo fala que é maravilhoso, que tem gosto de Danette, que não sei o quê, que é o melhor whey de chocolate da vida, assim. Porque particularmente eu já comprei o whey de chocolate da Growth e eu não gostei muito. Foi o de brigadeiro que eu comprei? Foi o de brigadeiro. O de chocolate mesmo eu ainda não provei, mas o de brigadeiro eu não gostei muito, não. Ele fica com uma textura meio esquisita. Não gostei. E o que eu gostava da Growth era o natural. Esse ok. Porque, tipo, tem um gostinho leves de leite, né? Que não é artificial, é gosto de leite mesmo. E nele você colocava o sabor que você queria. Você queria de amendoim, você fazia de amendoim. Queria de morango, você fazia com morango. Queria de chocolate, você acrescentava chocolate. Queria de coco, você... Entendeu? Então eu achava mais assim, né? Agora, eu queria muito experimentar o da Dux, porque eu nunca experimentei. E eu queria ver se é essa sensação maravilhosa aí que todo mundo fala, porque vale a pena, né? De repente você trocar um chocolate, no meu caso, né? Que adoro sempre ter o chocolate na dieta, e aí já consumir uma proteína junto. Entendeu? Voltando ao negócio do mercado, que não tá fácil ser fitness, eu fui ver lá um chocolatinho de 200 gramas, 100% de 200 gramas. Tá custando o preço de um pacotão de 1 quilo de chocolate. O de 50% cacau eu compro por R$50. O 100%, 200 gramas, tava 40 e pouco. Falei, eu não vou gastar isso, gente. Sinto muito, eu vou continuar comendo o meu 50%. Não tenho essa verba, sabe? Por causa de uma pouquíssima diferença ali de carboidrato, eu não vou fazer isso. Vou continuar regulando meu carboidrato no aplicativo, tentar ficar dentro das minhas taxas e pronto, acabou. Comer o que o meu orçamento dá, entendeu? Porque tudo que tudo não, que nem o Danone que eu comprei light, tava num preço bom, mas todas as coisas que eu procurei ali, que eram assim, tipo, ai, com proteína, ai, não sei o que, ai, é fitness, tudo o olho da cara, o olho da cara. Então, assim, não, infelizmente, ainda não é pra mim, quem sabe um dia, né? Vou, assim, o simples é o que funciona. Então, eu vou continuar no simples, é salada, é carne, e vamos tocando pra frente. É assim. Fui levar o Guga no oftalmo porque ele tava com suspeita de estrabismo, né? Porque eu tenho um pouco de estrabismo, mas vocês não sabem. Porque eu sei dar uma controlada, mas se eu deixar o meu olho livre, leve e solto, ele entorta. Às vezes, quando eu tô assistindo televisão, ele entorta. Então, eu tenho. O Dudu, infelizmente, genético, puxou de mim. E ele, quando nasceu, ele tinha o olho meio tortinho, né? Então, levamos ele. Mas, graças a Deus, a médica falou que, por enquanto, não tem nada. Entendeu? Nem na vista, nem no olho. Então, tá tudo certo com ele. E ele passou a semana passada. A moça encaminhou para uma especialista em estrabismo. Ele fez os exames. Ela fez os testes lá com ele. Graças a Deus, não deu nada. Então é isso, eu queria dizer para vocês que assim, eu tô muito feliz de estar conseguindo levar essa dieta tranquilamente, como eu estou levando, né? Não senti assim uma dificuldade horrorosa, lógico. Eu sinto vontade do meu pão francês diário, onde eu coloco proteína, tal.
Mas eu senti que esses 7 dias sem ele serviu para me fortalecer e ver ele de uma outra forma. Assim, não ficar comendo ele à toa, né? Por qualquer refeição. Que eu posso sim ter outras ideias de refeição. Então aqui eu ainda estou pensando cá comigo mesmo se eu libero semana que vem ao invés de 2 fatias de pão integral, né? Eu libero meu pão francês 1 por dia, né? E não compro mais do que isso. Porque ele é uma refeição rápida para eu que preciso ter, assim, agilidade, né? Porque eu tenho uma criança pequena, eu tenho que ir lá. Às vezes meu marido tá aqui no corre dele, agora o Dudu tá trabalhando, então fica toda essa coisa, né? Quando eu tenho que comer, precisa ter todo um. É todo um processo, entendeu? Então eu só vou conseguir preparar alguma coisa assim quando o nenê tá dormindo. Então eu tava pensando em, depois desses 7 dias, ao invés das 2 fatias de pão integral, eu colocar o pão francês. Só ele. Arroz, feijão, bolos, essas coisas com farinha branca, não. Só substituição mesmo, assim, do pão integral. Porque eu sinto realmente, o que eu sinto de falta é só ele mesmo, tá? O resto tô conseguindo levar numa boa. E tô sentindo falta das minhas receitinhas de doce também fit, mas tô comendo meu chocolatinho, tô comendo o iogurte, tá tudo certo. Mas uma receitinha caía bem também, né? Eu só não tô fazendo muito elas porque o leite em pó, ele tem carbo, né, gente? E numa receitinha aí pode de repente dar uma extrapoladinha, subir um pouco o carbo e tudo mais. Eu tô mais focada em comer os moranguinhos que eu comprei aí. Mas a partir da semana que vem eu volto com as receitinhas fit e vou colocar, acho que um pão francês ao dia para eu comer aí com carne, né? De forma consciente, como se fosse comer as 2 fatias de pão integral, tá? Tô pensando ainda. Vamos ver. Eu quero ver se eu vou conseguir desinchar essa semana toda, né? Ainda temos aí, né? 4 dias pela frente, porque segunda-feira não fiz dieta, né? Eu fui no aniversário do Dudu. Essa semana, comecei a semana na terça-feira. Então, terça, quarta e quinta, né? Hoje é quinta-feira. Então, ainda tenho aí sexta, sábado, domingo e segunda. Serão 4 dias. E aí, depois eu vou introduzir algumas coisas, podendo chegar até 100 gramas de carboidrato. Vamos vendo o que vai acontecendo. Mas eu tô tranquilona, não tô desesperada, tô numa boa. Se continuar assim, tá ótimo. Só não consegui fazer os exercícios físicos, né? Essa semana, porque um dia eu fui no mercado, no outro vai no médico, no outro não sei o que, sente fraqueza e tem coisa pra fazer, não sei o que lá. Não consegui. Agora amanhã o Dudu já folga, também não consigo. Sábado e domingo vem, sem chance. Só segunda-feira agora. Mas não vou desistir dos exercícios, não. Acho que o exercício tem que ser incluso, sim. E não pode, a gente não pode desistir, não. A gente tem que incluir. E vamos que vamos, tá bom? Mais tarde eu volto aí pra mostrar a próxima refeição. E aí depois eu vou mostrar a pesagem de amanhã cedo e vou fechar o vídeo com vocês. Beleza? Combinado? Então é isso, queria passar um parecer aqui pra vocês que tá... Agora está tranquilo. E vamos ver. Já consegui voltar pro peso anterior. Vamos ver se vai baixar aí alguma coisa, né? Até o final dessa semana. Tô bem esperançosa. E tô me sentindo bem. Olha, hoje eu comi 700 calorias só. Tô numa boa. Incrível, né? Mas eu não pretendo comer tão pouco, não. Aí à noite eu vou caprichar um pouquinho. Tá bom? Beijo, beijo. 15 para meia-noite, meninas. E eu com fome, né? Aí eu fiz esse pãozinho de queijo lá na air fryer, tá?
É aquela mesma receita de pão, só que eu coloquei queijinho ralado por cima, parmesão, tá? Tem 200 calorias mais ou menos e tem quase 15 gramas de proteína, só esse pãozinho, tá? Aí, como eu não achei meu requeijão da Vigor, infelizmente, eu tô usando esse aqui da Itambé, que ele é mais molengue, né? Mas tá bom, é gostosinho. Pelo menos na salada ele ficou gostoso, né? Aí eu vou passar aqui umas 30 gramas, não sei. E vou comer, tomando um cafezinho, tá bom? E aí depois eu vou ver como é que ficou o meu carbo, né? Pra ver se eu consigo aí comer mais alguma coisinha, meu iogurte com frutinha. Aqui eu coloquei só 10 gramas de aveia. Então, teoricamente, eu teria que comer mais 10 gramas. Vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Depois eu volto pra falar pra vocês. Resolvi finalizar o dia aqui, ó, com Nestlé Grego Light de maracujá, tá? Nele, eu misturei 10 gramas, as outras 10 graminhas que faltava, de aveia em flocos finos, pra completar minhas 2 colheres, né? Que são 20 gramas de aveia. Gente, eu sei que na Dukan o ideal é consumir o farelo de aveia, que dizem que é muito melhor. Mas foi o que eu falei pra vocês um pouquinho antes naquela conversa que a gente teve sobre eu não ser rica. E esse aqui tá mais acessível pra mim. Então, como eu falei pra vocês que é uma dieta inspirada na Dukan, eu vou consumir os flocos finos, tá? Que tá me ajudando aí no banheiro do mesmo jeito. Então, com isso aqui, eu bato as proteínas, eu fico dentro dos meus carbos, das minhas gorduras. Fiz por volta de 1000 calorias. Sei que não é muito, mas é o que incrivelmente eu estou conseguindo comer, tá? Não vou ficar forçando. E para eu ficar dentro das 50 gramas de carboidrato, eu tô por volta das 1000 calorias. Se eu comer mais calorias, vai ser de carne, de gordura. E eu não tô afim, tá? Então, esses 7 dias aqui eu não vou respeitar muito, assim, 1500 calorias, não. Eu tô indo mais pelos carbos mesmo, tá bom? Pra gente ver aí se dá uma impactada no organismo. Então, é isso. Boa noite pra vocês e até a pesagem de amanhã. Sextou, gente. Então, vamos ver se eu tive alguma diferença na balança pra gente fechar este vídeo e abrir o outro, né? Bora lá. Ô, louco, zeramos o 86. Gente, pra quem começou há 3 dias atrás, né? Com 88,1, eu acho que tivemos um bom resultado, sim. Então, continuamos no próximo vídeo, gente. Beijo pra vocês.